Salve irmãos com a paz do Senhor, glória a Deus, e Deus é bom e a sua misericórdia é com todos nós. Estamos aqui com mais um culto em direto, desde já agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e tudo que vai fazer. Hoje em vez de por live, pus a dizer culto, que já tinha falado com algumas pessoas que eles não sabiam o que era live. E também tem a razão que nem toda a gente é obrigada a saber inglês. E então hoje já no aviso já pus lá culto em direto. Portanto, isto é um culto evangélico e para quem sabe não é de novidade nenhuma. Para quem não sabe, fica a saber, porque nós pregamos o Evangelho. Não pregamos mais nada do que está fora do Evangelho. Portanto, é que chama-se culto evangélico. Portanto, estamos aqui a dar graça a Deus por tudo que Ele tem feito e tudo quanto vai fazer nas nossas vidas. Que Deus é bom e a sua misericórdia é com todos nós e damos graças a Deus por isso. Porque agindo do Senhor, quem pedirá? Ninguém vai pedir o agir do Senhor. E desde já eu agradeço a Deus pela vossa presença aqui, por aqueles que ainda há de ver através do YouTube ou do Instagram. Portanto, Deus, Ele é maravilhoso. Deus nos deu esta ferramenta, bem dizer, para o Evangelho chegar a mais gente. E nós temos usado, como sabemos, não somos grandes especialistas nisto, mas temos aqui pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Portanto, vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso também Pai, graças eu te dou, Senhor dos céus da terra, para a sua misericórdia, o seu grande amor. Desde já te agradeço, meu Deus amado, em nome de Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, e te dou graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar a levar as boas novas a quem crê e quem quer. Obrigado, meu Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento de falar aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos. E te agradeço, Pai Santo, em nome de Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com graça, com discernimento e com amor, porque sem amor nada se consegue fazer. Amém? Portanto, graças a Deus por isso. Portanto, o culto de hoje também vai ser um pouquinho mais pequeno, porque minha esposa, como está ali a tomar conta do netinho, não pode estar aqui a cantar, mas nós queremos fazer isto o melhor possível e então irei dar a palavra, depois irei dar uma oração. Fica ligeiramente mais curto, mas o que interessa é que Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus e aleluia. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 7, a começar no versículo 14. Capítulo 7, Deuteronômio. Portanto, o Deuteronômio é o chamado livro da lei, é o quinto livro da Bíblia. E capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. É bom acompanharem. Iremos ler aqui alguns versículos, segundo o Espírito Santo nos orienta. Não é aquilo que nós queremos, é como eu disse. Estamos aqui, somos apenas servos do Deus Altíssimo. E como servos do Deus Altíssimo, não estamos aqui para nos fazer parecer, nem para sermos melhor que os outros. Estamos a fazer simplesmente aquilo que Deus nos manda. E nós iremos fazer, e dou os versículos que segundo que o Senhor nos coloca no coração. Amém? Portanto, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14, assim. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Portanto, isto é uma promessa que Deus faz ao seu povo. Há muita gente que diz, isto era para o tempo dos judeus. Não, isto não é para o tempo dos judeus, isto é para o tempo do povo de Israel. Porque nós, como servos do Deus Altíssimo, somos o povo espiritual de Israel. Não tem nada a ver com a nação de Israel, tem sim a ver com Israel espiritual. Porque há o Egito espiritual e há o Israel espiritual. E
quando nós obedecemos a Deus, temos promessas dele para as nossas vidas. E vimos, isto é aqui muitas mais, nós não começamos no início do capítulo, como também isto não dá para ler assim tanto, ou lemos muito e depois fica a faltar alguma coisa no nosso entendimento, que antes quero que seja pouco e que nos entre na nossa mente. Amém? Portanto, bendito serás mais do que todos os povos. Uma promessa de Deus para vocês, para nós. Portanto, depois tem mais. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, ou entre os teus animais. Portanto, promessa de Deus para as nossas vidas. Quando nós queremos, acreditamos, vamos ver as promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas. Há muita gente que chama sorte, há muita gente que chama outras coisas, mas nós que temos conhecimento de Deus Altíssimo, sabemos que Ele tem promessas para o seu povo e Ele cumpre-as. Ele cumpre-as. Às vezes não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Mas Ele nunca deixará o seu povo sem a sua recompensa. Amém? E o versículo 15 diz assim: o Senhor te desviará de toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, e bem sabes, antes porá sobre todos os que te odeiam. Portanto, não vale a pena nós queremos vingança, seja lá quem for, ainda que há pessoa, lá está aquilo que eu disse, os egípcios, que é o Egito espiritual, não tem nada a ver com o Egito de hoje, ou Israel de hoje, tem a ver com o espiritual. Portanto, vimos aqui que o Senhor nos desvia as doenças que vinham às vezes para nós, mas Ele nos deu a autoridade para expulsá-las e nós temos que fazer isso. Agora, se nós temos uma doença e consentimos que ela fique, ela vai ficar. Independente da fé que tenha, ela vai ficar. Agora, pôr a fé em ação é expulsar o mal. Não precisa cá saber cá o pastor. É lógico que os ungidos é diferente. Mas a pessoa própria também pode fazer. Porque o Senhor, quando chama, chama a todos, mas chama só a alguns. Ele constitui uns para pastores, outros para médicos, outros para doutores, outros para isto, outros para aquilo. Agora, o que é que nós temos de fazer? Pôr em ação a nossa fé. Porque a nossa fé sem ação é uma fé morta, que nada vale. E nem vale a pena dizer que tem fé se não põe em ação. Vem uma doença qualquer, dá-me um abraço, sai em nome de Jesus. Mas com autoridade. Se não fizer com autoridade, não sai. Pode-se garantir que não sai. Agora, se fizer com autoridade, ela nem chega a criar raízes, sai logo imediatamente. Por isso, no livro de Oséias 4:6, assim, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Portanto, o conhecimento está onde? Na Bíblia. Jesus diz que é o quê? O caminho. Portanto, Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. E nós só temos que fazer o que Ele nos manda. Se Ele nos dá autoridade, conforme está lá em Marcos 16. Portanto, se vocês lerem com atenção, vão ver que Deus já nos deu autoridade. Há muita gente que diz, isso é para discípulos. E nós somos o quê? Não somos discípulos? Eu sou. Se vocês não são, isso é problema de cada um. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Conforme sou discípulo de Jesus Cristo, tenho a mesma autoridade que Ele já deixou no passado para os seus discípulos. E essa autoridade tem que pôr em prática. Muitas das vezes a nossa fé está um bocadinho mais abaixo e ela não funciona. Mas tem que insistir até aprender a pô-la em prática e a fazer com que funcione. Portanto, essas más doenças elas têm que sair e não têm que ir para o povo de Deus. Porque se nós somos um povo escolhido, portanto, já vimos logo no início aqui, bendito serás mais do que todos os povos. Se seremos benditos mais que todos os povos, estamos diferentes. O Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Portanto, mas também diz que nós não seremos atingidos.
se morre 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não somos atingidos aqueles que têm a fé em ação. Quem não tem a fé em ação fica meio complicado. Porque há muita gente até que diz mal da Igreja Universal, porque eles usam muitos meios, mas eu até vejo que é uma forma das pessoas porem a fé em prática. Se não puserem a fé em prática, ficam. E eles depois dizem que dá resultado porque estão a usar a fé. Se não usar a fé, seja lá em que religião estiverem, não vai funcionar de maneira nenhuma. Portanto, Deus é maravilhoso, Deus nos ensina como temos de fazer, só devemos pôr em prática. Versículo 16. Pois consumirás a todos os povos, e te der o Senhor teu Deus, aos teus olhos não os pouparás, e não servirás os seus deuses, pois isto te será por laço. Nós, basta olharmos para a televisão, que existem muitas maneiras de desviar o crente dos objetivos de Deus. Vivemos num país democrático, acho que toda a gente pode fazer aquilo que bem entende. Se vocês lerem que o livro de Deuteronômio, ele não é assim tão grande, e vocês vão aqui encontrar, se calhar, muitas coisas que fazem e que o Senhor proíbe. Agora, isto, vimos aqui, isto será por laço. Servirás a seus deuses, pois isto te será por laço. Laço de quê? Nos enganarem. Mas isto é fotografias de Deus, isto é fotografias da Mãe de Deus, isto é não sei o que, não sei. Não é coisa alguma. Se Deus proibiu, só está proibido. Mas isto é de Jesus. Qual é Jesus? Se não estiveram lá para vê-lo como ele era, não havia máquinas fotográficas na altura. Hoje toda a gente tem uma máquina fotográfica, que é o telemóvel. Mas naquela altura não havia. Não havia como é como o Leonardo da Vinci. Depois, quer dizer, 1500 anos depois, vem fazer lá uma que eles chamam a Santa Ceia, que aquilo não tem nada a ver com os... Basta ter um pouquinho de conhecimento, não é preciso ter muito, para ver que aquilo não tem nada a ver com o tempo dos apóstolos, nem nada coisa parecida. Aquilo ali parece que foi ali uns personagens, que não quero chamar outro nome, que acabaram de sair do cabeleireiro e foi ali feito aquilo. Mas vimos ali que está errado. Isso aquilo estava errado e ele nunca viu como é que ele podia saber que era assim. Mas também vamos deixar dessas partes, porque eu costumo dizer deixar o futebol para os futebolistas e deixar a política para os políticos. Porque não vale a pena a gente estar. Vimos aqui, o Senhor nos ensina a não servir aos seus deuses, pois isso nos será por laço. E se nós não queremos ser enganados, desviar-nos disso. Aquilo tudo que Deus proíbe, desviar-nos dessas coisas. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Mas para isso temos que lhe obedecer. Não vale a pena se não obedecermos, porque vai ser complicado. Amém? Versículo 17. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Isto é que vimos aqui, que esta parte aqui era que Deus tinha prometido que Israel seria o dono de muitas nações. Mas aqui mostra exatamente, por isso, até os dias de hoje ainda estão em guerra. Porque eles olham para as aparências, nos dias de hoje têm bons aviões, têm um bom exército, mas outros também têm. Agora, quando se confia no Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, tenham lá o que tiverem, que nada vai tocar neles. Agora, quando não se confia, eu costumo dizer, quem não confia, desconfia. É o inverso. Portanto, se nós realmente queremos ser um povo abençoado, temos que fazer o que Jesus nos mandou. O povo de Israel atual, ainda hoje está à espera que Jesus chegue. Mas ele já veio.
E quando ele vier a segunda vez, para muitos vai ser tarde. Mas vimos que as promessas de Deus, mesmo assim, elas não mudam. Basta as pessoas se virarem para Deus, arrependerem-se dos seus maus caminhos, dos seus caminhos maus que têm praticado, e Deus os abençoará. Portanto, infelizmente o mundo está a beira, entre aspas, de uma terceira guerra mundial. Porquê? Porque as pessoas deixaram de confiar em Deus, deixaram de obedecer às leis de Deus. Basta nós olharmos para as leis que eles põem em prática e assinam e põem-nas em prática, que é tudo que desagrada a Deus. Portanto, se vai desagradar a Deus, o que é que vem? Vem as consequências. E as consequências, Deus, costumo dizer, Deus tem a mão pesada. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E se Ele é fogo consumidor, vimos que aqueles que não obedecem a Deus vão ter um alto preço para pagarem. Por isso é que nós olhamos para a história do mundo. Não basta olhar pelo mundo desde a sua existência, basta até se olhar depois de Cristo, que o mundo parece que vai de mal a pior. Parece que o mundo deixou de conhecer a Deus, deixou de obedecer a Deus e passa, depois, pela tribulação, porque é necessária para que muitos se arrependam, e os que não se arrependerem, o castigo deles será muito grande. Amém? Versículos 8. Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor, teu Deus, fez ao Faraó e a todos os egípcios. Portanto, aqui mais uma vez, se olharmos para a história, vimos que Deus fez grandes milagres, prodígios e maravilhas para tirar o povo do Egito. Como hoje, no dia de hoje, Deus tira o povo do Egito espiritual, onde aprisionam, os inimigos aprisionam as pessoas, fazem das pessoas como cavalos, eles próprios os chamam, que as pessoas para eles são como cavalos, e vimos que realmente, por causa da desobediência de buscar a Deus, não só não põem em prática os seus mandamentos, como não o buscam. Preferem andar no mal do que andar no bem. Aqui, na nossa zona, algumas igrejas, não muitas, mas há algumas igrejas. Mas temos visto, por exemplo, esse candomblé e outras coisas mais, tem-se multiplicado bastante. As pessoas preferem histórias da carochinha, fábulas, mentiras, que a buscar a Deus. Parece que Deus, Ele tem mão pesada. Mas Ele só tem a mão pesada para aqueles que lhe desobedecem. Quem obedece tem um jugo leve e suave. E tem vida e vida com abundância. Portanto, é isso que o Senhor nos tem. Aqui quando diz, não tenhas temor, não vale a pena nós termos temor do mal que há de vir, porque é necessário que ele venha. Há muita gente que diz, mas como é que é possível? Se Deus é amor, como é que é possível que Ele permita essas coisas? Conforme já disse há pouco, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E eu costumo dizer que a mão de Deus é pesada, porque não vale a pena nós querermos julgar o nosso Criador, porque o nosso Criador faz as coisas perfeitas. E nós, como seres humanos, achamos que somos mais perfeitos e fazemos as coisas erradas. E depois queremos culpar a Deus. Assim vimos também, conforme Deus colocou Adão e Eva naquele jardim do Éden. Eu só posso imaginar até onde a minha imaginação vai, mas posso imaginar que aquilo era uma maravilha ali. Não havia espinhos, não havia animais ferozes, as pessoas estavam ali, eles estavam ali perfeitamente em harmonia, sem se preocupar com nada. E Deus proibiu de comer a árvore do fruto.
não se sabe qual é a árvore de fruto, uns imaginam que é uma maçã, outros imaginam que é outra coisa qualquer, mas também não interessa. Interessa que Deus proibiu. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eles desobedeceram. Assim como no dia 2 também. Deus proíbe A, B, C, para não fazer, e as pessoas desobedecem. Mas isto pela lei permitiu isso, e Deus, o que o homem faz, Deus já permitiu. Não, mas não é assim, não é bem assim como as pessoas querem fazer parecer. Porque assim fez o diabo também com a Eva. Quando ela disse, o Senhor proibiu de comer. Ele disse, não é bem assim, só vai saber um pouquinho como Deus, ou saber um pouco mais que Deus. E então veio a desobediência. Trouxe o coração e eles foram expulsos. E assim, nós temos um paraíso prometido para cada um de nós. Um paraíso. Não é nenhum lugar onde tem que trabalhar que se fartar para comer o seu dia-a-dia. É um paraíso onde não temos sofrimento, não temos lágrimas, não temos tristeza. E o inimigo tem convencido a muitos que não é bem assim. E então as pessoas desviam-se dos caminhos do Senhor e andam por caminhos que não agradam a Deus. E Deus vai ter depois a mão pesada para esses. Mas, portanto, não ter temor dessas nações, vamos sim seguir em frente para Jesus Cristo, que é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, é a nossa vida. Portanto, verso 9. Das grandes provas que vieram aos teus olhos, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas e mão forte e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim será o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. Portanto, vimos aqui que todas as situações, todas as dificuldades, Deus irá à nossa frente. Portanto, ainda que haja guerra, rumores de guerras, ainda que haja tribulações, que elas são necessárias que elas venham, e nós temos a certeza do nosso Deus, vimos o Senhor nos há de livrar. Mais uma vez se cumpre o Salmo 91 na nossa vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Portanto, Deus é Deus de misericórdia e Deus de amor. E nós só temos que obedecer ao Senhor para que tudo dê certo. Versículo 20. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará bespões até que pereçam e os que ficarem se esconderem diante de ti. Versículo 21. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus será no meio de ti, o Deus grande e terrível. Portanto, o que é que nós temos que temer? Se temos um Deus deste, não sei se vocês já analisaram bem o tamanho desse Deus que trata por filho e filha. Quantos nós queríamos ser parentes de um secretário de Estado, quando o primeiro-ministro ou de um então presidente, ou um rei, ou algo assim parecido, quantos queriam ser parentes? Mas nós que somos considerados filhos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Rei de todo o universo, tanto visível como invisível. Porquê é que eu digo visível como invisível? Porque nas coisas invisíveis, elas governam as visíveis. Nós, se olharmos, por exemplo, agora temos aqui eletricidade, se não tivesse eletricidade, não funcionava o telemóvel para transmitir para vários países, em direto, não podia haver luminosidade, porque também não tínhamos luz para estar a passar. Portanto, a eletricidade é o quê? Algo invisível, mas existe.
Assim também como não podíamos estar a respirar, porque o vento também é invisível. O vento ou o ar, mas nós vimos. Portanto, se sabemos que existe algo invisível que governa o visível, também sabemos que o nosso Deus tem um reino invisível para governar o visível. Por isso é que muita gente olha para a esquerda, olha para a direita, onde é que está este Deus? Ora, o nosso Deus está assim conforme o ar que nós respiramos. Ele que permite que nós vivamos. Portanto, se Ele é connosco, quem é que devemos temer? Ninguém. Portanto, e aqui diz para nos espantarmos, o versículo 21, não te espantes diante deles, porque há muita gente que se espanta diante do inimigo. O inimigo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o inimigo a atuar, eu já tive muitas vezes, e quando o vi a primeira vez eu fiquei espantado assim, mas eu pensava que isso que não existia, achava que isso era só invenção, e fiquei algo maravilhado. Mas mesmo assim ainda não procurei a Deus conforme devia procurar. Mas já fiquei algo temente assim. Se isto existe, Deus, então existe muito melhor. E a partir que comecei a buscar Deus e ver Deus a atuar, vi-me como Deus é maravilhoso. Como é que o reino do universo se importa com vocês, conosco, com todos. Portanto, só isso já era para nós nos entregarmos de corpo e alma na presença dele. Mas, infelizmente, as pessoas, mesmo assim, não querem nada com Deus. Mas, vamos passar em frente. Versículo 22. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco diante de ti, e não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feres no campo e não se multipliquem contra ti. E o versículo 23. O Senhor teu Deus as entregará a ti e as afligirá uma grande confusão até que sejam consumidas. É isso que o nosso Deus vai fazer aos nossos inimigos, inimigos da nossa alma. Ele vai fazer com que eles se afastem, conforme está em Deuteronômio 28. Por um caminho vem o inimigo contra ti, mas por 7 fugirá de ti. É assim que o nosso Deus faz, porque ele é poderoso. E o verso 24. Também os teus reis se entregará na mão para que se apagues os seus nomes debaixo dos céus. Nenhum homem resistirá diante de ti até que os destruas. Aqui pode tanto fala do homem, não é para andarmos a fazer guerras, é por isso é que as pessoas gostam de andar nas guerras, porque aproveitam o Evangelho conforme costuma-se a dizer cá em Portugal. É puxar a brasa à sua sardinha. O Senhor nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, todos os seres humanos nós temos que amar, porque é o caminho que Ele nos deixou para seguirmos. Agora, isto no espiritual tem algo muito grande. Nós que não compreendemos o natural, como é que iremos compreender o sobrenatural? Portanto, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele nos dá caminhos para seguirmos, nos entrega leis para cumprirmos, e é isso que nós temos que fazer. Portanto, agora vamos aqui para o 25. Portanto, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, e a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te encalces nele, pois a abominação é ao Senhor, seu Deus.
Eu, graças a Deus, já queimei muitos ídolos desses e nunca olhei para a aparência, se era bonito, se era feio. Chegava, partia tudo com o martelo e depois chegava no fogo. Lembro-me uma certa vez que eu tinha duas espadas grandes, tinha custado 50 contos cada uma na altura, e eu achei que aquilo não era de Deus. E então o que é que eu fiz? Queimei aquilo. Mas como o aço era aço inoxidável, só retrocedeu um pouco, não o punho e essas coisas se derreteu porque aquilo era estanho. Mas vocês acham que eu aproveitei alguma coisa daquilo? Não aproveitei nada. Aquilo lá para joguei aquilo para um lado onde não se podia achar com facilidade, o aço inoxidável. O estanho espalhei aquilo para que não se pudesse aproveitar, porque aqui nos ensina o Senhor: queimarás e não aproveitas nada disso. Portanto, lembro-me uma certa vez que eu ungi numa casa de uma pessoa, ela tinha lá umas imagens de Egito, e eu disse: olha, isto aqui, se não quer destruir, ponha de um lado, mas tira isto fora daqui de casa. Eu disse: mas é tão bonito. Eu disse: é tão bonito, mas eu não vou ungir a casa com essas coisas aí. Se quiserem, elas vão ficar aí, mas eu não venho ungir. E assim foi. Agora, uma coisa é certa: eu tenho conhecimento dessa pessoa. Ela tem passado as passas do Algarve por causa dessas imagens deste tamanho, que achava que eram muito bonitas. Portanto, eu achei no meu coração que aquilo não havia lá ficar. Ela até hoje ainda tem lá aquilo. Mas que ela tem passado terrivelmente as passas do Algarve, tem. Portanto, e é porque nos diz bem. Portanto, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25. Tomem bem este versículo no vosso coração. As imagens de escultura dos seus deuses queimarás a fogo, prata e ouro que elas tenham, estão só sobre elas, não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces nelas, pois a abominação é ao Senhor. E para finalizar, versículo 26. Não porás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela de todo te estarás, e todo abominarás, porque anátema é. Ora, o que é que quer dizer anátema? Anátema quer dizer maldito. Portanto, se o Senhor Deus diz, se nós guardarmos estas coisas na nossa casa, seremos malditos. Ora, quando é maldito, é o inverso do bendito. Portanto, se Deus quer nos abençoar, nós só temos que obedecer. Fixem bem isto. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas maldito. E toda abominação, porque é maldito. Portanto, Deus é maravilhoso, Deus é conselheiro, Deus é príncipe da paz. Talvez a pregação não seja a que vocês esperavam ou aquilo que queriam. Mas conforme eu digo, eu não estou aqui para me agradar a mim ou agradar seja a quem for. Estou aqui para falar a palavra do Senhor. Se o Senhor me colocou isto no coração para trazer, eu assim trouxe, segundo a vontade de Deus, não a minha vontade. Portanto, eu vejo muita gente, infelizmente, que gosta de histórias muito bonitas. As histórias na altura até dão assim aquela vontade de chorar ou algo assim parecido, mas não passa de histórias muitas das vezes, ou de fábulas. É melhor nós nos ficarmos pela leitura
da palavra do Senhor, verdadeira e fiel. Se vocês estão a acompanhar, vê, quando estou a falar, mais nada que não seja o que está aqui escrito. Embora as traduções às vezes são um pouquinho diferentes umas das outras, mas no fundo está lá tudo igual. Agora, se nós queremos ser abençoados, temos que praticar os mandamentos, estatutos do Senhor. Não vale a pena querer ir por atalhos, que com atalhos não se chega lá. A minha falecida mãe, ela era ignorante, mas ela dizia uma coisa bem verdade. Assim, quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Portanto, ela podia não saber ler e escrever, mas era sábia. Portanto, ela nos aconselhava também para não nos querermos meter em atalhos, não queremos meter em caminhos curtos, porque isso não ia dar certo. Portanto, vamos aprender que Deus Ele quer abençoar a cada um. Mas temos que ter certeza que Ele não nos vai abençoar se nós não cumprirmos os seus mandamentos, os seus estatutos. Então Ele abençoará e poderosamente mais que aquilo que vocês pensam ou imaginam. Não interessa se vai ser ouro, se vai ser prata. Interessa, até pode ser dar força só para trabalhar, mas uma coisa é certa, Deus Ele quer abençoar, porque Ele tem-nos como filhos e filhas. Ele não nos tem como enteados, nem como desconhecidos. Portanto, Ele tem-nos como filhos e filhas. E creiam nisso, que Deus Ele quer fazer infinitamente mais do que vocês pensam ou imaginam, amém? Perdão? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, graças eu te dou, Senhor dos céus da terra, pela sua misericórdia, o seu grande amor. Em te agradecer, meu Deus amado, por cada pessoa que nos está a ver, que vai ver. Que o Senhor abençoe poderosamente as suas famílias, os seus amigos, os seus familiares, Senhor. Abençoa com saúde, com paz, com tranquilidade, com amor. Meu Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe poderosamente também a vida financeira de cada um, Senhor. Eu não sei as necessidades de cada um, mas vimos que o mundo vai de mal a pior. E se o Senhor não for connosco, em vão é a nossa caminhada, mas com o Senhor connosco nós saltamos muralhas. Por isso eu te agradeço, Pai Santo. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui a levar as boas novas a cada um, segundo a sua misericórdia e o seu grande amor. Obrigado, meu Senhor, por tudo o que o Senhor está a fazer na vida de cada um que está a ver, que vai ver. Que o Senhor abençoe, Pai querido. Abençoa o seu relacionamento, Senhor. Abençoa, meu Senhor, meu Deus, essa saúde, Pai querido, que vai fraca. Meu Senhor, meu Deus, sei que o Senhor dá forças onde não há forças. Por isso eu clamo pelo Senhor, venha dar força onde não há força nessa pessoa, Senhor, que está enferma, que não tem esperança, Senhor. Só o Senhor é Deus e é Deus conosco. Eu creio, Senhor. E se eles crerem, Pai querido, vão ver a glória de Deus nas suas vidas. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor os abençoe também com sabedoria, Pai querido, para saber expulsar aquilo que o Senhor já deu autoridade, para expulsar as enfermidades, conforme está lá no Deuteronômio 28, Marcos 16, Marcos 16, 16 ao 20, está lá, que o Senhor já deu autoridade. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Salvador, dá sabedoria, Paizinho amado. Dá sabedoria para que eles possam expulsar o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor veio dar para dar vida e vida com abundância. É nessa vida e vida com abundância que eu creio e que eu acredito. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, que essa pessoa seja curada agora. Que essa pessoa seja abençoada agora financeira. Que essa pessoa seja abençoada agora com o seu relacionamento familiar, com o cônjuge. Que o Senhor abençoe poderosamente, Senhor. E se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que o Senhor dá indiscriminadamente. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fortalece essa pessoa com mais fé, com mais sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? O
Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós dizemos amém. Beijinhos e abraços. E cá estaremos no domingo, se Deus quiser, orado sempre, às 21 horas. E não esqueça, Deus é com vocês, Deus vos ama muito. Por isso, confie e ponha a fé em prática em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Beijinhos e abraços.